Uma outra interferência que tá rolando dos Estados Unidos aqui tem a ver com o Alexandre de Moraes, com o STF, de uma forma geral, né? O que tu achou quando tu viu a imposição da lei Magnitsky e a remoção dos vistos de algumas pessoas aqui do Brasil? Para mim parece não sei, uma ameaça, mas uma afronta à soberania brasileira. Como é que tu enxerga isso daí? Porque o resultado disso, vamos lá, se a gente parar pra pensar, tô ameaçando que eu vou punir o Xandão, por exemplo, com uma lei Magnitsky porque ele tá, na minha opinião, sendo antidemocrático, ele tá atrapalhando, tá prendendo o Bolsonaro, não sei o quê. Do jeito que eu enxergo, não existe um cenário em que o STF brasileiro vai arregar, de certa forma. Porque ao arregar, acabou. Concorda? Não tem... A única coisa que pode acontecer daqui para frente é escalar. Não tem vou punir o Supremo Tribunal de um país, sendo um país externo, e esperar que eles cedam. Não cederão. Isso em nenhum lugar do mundo, né? E o que é muito interessante para mim é que tem uma... eu queria te ouvir, mas eu já conversei com algumas outras pessoas que defendem esse tipo de coisa, mas o que me chama a atenção é que, vamos lá, se tu é um bolsonarista que estava falando até outro dia de Deus, pátria e família, estão atacando a nossa pátria, no fim das contas, porque tem a ver com soberania nacional, não é? Mas o que você pensa sobre isso? Eu quero deixar claro aqui, Igor, o seguinte: o Brasil, como nação, os mais de 210 milhões de brasileiros estão acima de qualquer pessoa. Tá. Você concorda? Idealmente, não é? Sim. Ninguém pode estar acima. Pode ser presidente, ex-presidente, governador, mãe, pai, a nação em primeiro lugar. Agora, você prejudicar uma nação toda por causa de alguém, não está certo. Exato. Né? Então, eu sou dessa linha de pensamento. Então, eu discordo de ter alguém que possa ser privilegiado em detrimento da nação. Boa. Agora, a lei Magnitsky, até hoje, ela já foi adotada, acho que dezenas de vezes, e as pessoas para quem ela foi adotada é tipo Nicolás Maduro. Os juízes da Venezuela. Eu não sei se alguém que está aqui nos acompanhando concorda com o que ocorre na Venezuela, que é um país que parece que as eleições não são respeitadas, que quem é oposição é preso, é detido, sofre retaliações, as pessoas estão vivendo uma vida deplorável e só quem está ali na casta política é que vive bem e que não tem nenhum direito democrático. E me parece que aqui no Brasil nós não estamos no estágio da Venezuela, mas essa corrosão dos valores democráticos, ela ocorre de forma muito sutil, de forma quase que imperceptível. Ele não é o bicho papão que chega e nhaque em você, não, que de uma vez, sabe? Ele é tipo um berne que está dentro de você e vai te comendo devagarzinho, você nem está percebendo. Na hora que você vê, ele já reproduziu e você está num estágio quase que irreversível. Então, o que eu tenho grande temor aqui no Brasil é de que isso esteja acontecendo. Alguém que assenta na sua poltrona, invadiu aqui o seu imóvel indevidamente, depredou, assentou aqui na sua poltrona, 17 anos de prisão, é algo meio excessivo. Entendi. Precisa ser punido, 1 ano, 2 anos de prisão, depredou patrimônio público, invadiu indevidamente, tudo bem. Agora estão falando que isso é golpe de Estado. Me parece que é o único golpe de Estado do mundo que não teve um tiro, que não teve derramamento de sangue, que não teve forças armadas, que só teve uma população meio que enlouquecida ali, meio que uma multidão igual uma manada meia descontrolada, que foi o que aconteceu lá no meu entender aquele dia. A moça do batom, a Débora, não é isso? 14 anos de prisão. Então, está claramente tendo um excesso. Agora, se nós demos anistia para quem sequestrou no regime militar, matou, fez barbaridades,
E não pode dar anistia para essas pessoas? Então, me parece assim que está tendo um peso e duas medidas. E o pessoal da Lava Jato, que tem prova material, que teve uma mala de dinheiro que foi apreendido, o dinheiro levado para o banco, o sujeito está solto aí. 48 milhões de reais de dinheiro público, né? Então, eu fico analisando e percebo que parece assim, se você é meu opositor, a lei com todo rigor ou até mais rigor. Agora, se você é do meu lado, faço vista grossa. Entendeu? Então estamos dizendo que basicamente o STF, na figura do Alexandre de Moraes, está servindo à esquerda, de certa forma. Eu não vou dizer exatamente a esquerda, mas eu vou dizer que a quem está no poder. Tá. Porque tem muita gente que serve a quem está no poder. Nesse momento é a esquerda. Mas me parece que claramente tem uma combinação aí, né? Tá. Exatamente. Está servindo, sim. E lembrando, a nossa justiça, Igor, ela tem perdido credibilidade. É a justiça no mundo que mais condena e descondena. Você concorda? Você já pensou se jogo de futebol fosse anulado depois de concluir? Dado, mas eu acredito. Você já pensou? Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras. Aí depois, não foi não. Parece o Brasileirão de 87 isso daí, pô. Tá entendendo? Né? Para mim, deu a sentença, tá dado, né? Tinha prova material, tudo, aí vem descondena todo mundo e agora com esses excessos. Então eu acho que a lei Magnitsky tem sido aplicada corretamente a quem tem representado ameaça à democracia. E lembrando, do meu ponto de vista, ela não é intervenção no Brasil, não, porque ela está afetando questões dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fornecem aqui o software que está transmitindo o sistema de pagamento de cartão de crédito. Né? Dá uma dificultada na vida. Dá uma dificultada. A pessoa não vai morrer nada, mas vai passar por uns momentos difíceis. Mas você não acha, e assim, de coração aberto, você não acha que essa aplicação dessa lei, você falou que não acha que é uma interferência na soberania, mas não é uma coação, cara? Tipo, por que aplica-se essa lei? Para tentar coagir o Supremo, não é? Sim. Então é interferência. Na verdade, está aplicando a pessoa física. Você concorda? Mas não é qualquer pessoa física. É o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está, teoricamente... nesse caso, tem a ver com os atos de 8 de janeiro, tem a ver com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, tem a ver com isso. Exato. Tem a ver com processos internos que... E eu não estou defendendo. Eu também acho que o Alexandre de Moraes comete vários excessos, tá? Também acho que 14 anos para Débora é demais, com certeza. Como você, eu acho que a gente tem... que algo precisa acontecer. Mas estamos respondendo com muita força, de fato, tá? Concordo contigo nesse sentido aí e que há excesso mesmo. Mas o meu ponto é que tem um poder, tem um grande, talvez o principal player internacional, que é os Estados Unidos, tentando dizer pra gente aqui como a gente deveria estar operando no nosso judiciário. Quem devia estar fazendo isso não era a gente? A gente meio que não perdeu a chance lá na Lava Toga? Sim, eu acho que principalmente o nosso Senado perdeu essa chance, você entendeu? Nós precisamos ter contrapesos aqui entre os poderes e nós estamos vendo o judiciário, Igor, assumir um protagonismo como nunca aconteceu na história do Brasil. Sim. E acho que nenhum outro país. Lá nos Estados Unidos, eu acho que nenhum membro da Corte Suprema lá dá entrevista, aparece em jornal. O judiciário foi constituído para pegar um processo, analisar o processo até sem saber quem está envolvido e aplicar a lei. Aqui no Brasil nós estamos vendo um judiciário que está fazendo muito mais política, que está querendo muito mais protagonismo do que os próprios parlamentares que foram eleitos para isso. A questão do IOF, há cerca de 30 dias, o Congresso praticamente derrubou o veto do presidente Lula com unanimidade
e um juiz, em decisão monocrática, vai lá e reverte aquilo que 300, 400 parlamentares votaram. Né? Então não precisamos de Congresso, de Câmara Federal, vamos fechar e o Supremo define tudo, então. Né? O que dá a entender é isso. Então, nós temos de lembrar o seguinte, está havendo excessos. E os Estados Unidos estão aproveitando todo esse contexto. Eu acho que o Trump de bobo não tem nada. Ele é esse grande jogador que você falou. Não que eu apoie o que ele está fazendo. Agora nós temos de lembrar o seguinte, se falar para ele, ô Trump, você está interferindo no Brasil, ele vai falar, mas o Brasil foi interferir lá no Peru, o presidente Lula não mandou um avião lá para tirar de lá alguém que é corrupto, que foi condenado na justiça. Parece que até esse tipo de ação que o presidente faz aqui também dá a entender que isso é permitido. Mas a gente, bom, no cenário internacional não tem ninguém bonzinho. Tá todo mundo cuidando do próprio quintal, tentando fazer o melhor para si mesmo. Então, concordo, cara. A gente não tinha que ter ido no Peru buscar ninguém. Mas isso não quer dizer que então já que a gente foi lá no Peru, pode interferir aqui. Não. O Brasil é soberano, concordo, não é? É soberano. Agora, se nós temos um sistema que, vamos dizer, virou canibal, o pessoal lá começou a comer as criancinhas. Eu acho que o Brasil tem todo o direito de falar, eu não vou fornecer mais produtos e serviços aqui para esse país aqui, que o pessoal tá sendo comido. Você concorda? Nós não estamos afetando a soberania. O que os Estados Unidos têm feito, de certa maneira, é algo que está, vamos dizer, na jurisdição dele. Ele não mandou gente para cá, ele não veio aqui retirar nada. O que ele fez é algo que afeta aqui, mas que está na soberania dele. Se o Brasil quiser falar, eu não vou fornecer mais alimento aqui para esse país, porque aqui estão comendo criancinhas, o Brasil não está afetando a soberania daquele país. Agora, aquele país pode sofrer as consequências. Então, nós temos de ver um pouco por esse lado. Já que os Estados Unidos têm toda essa tecnologia, ele acaba afetando muito mais do que um outro parceiro. Total. A gente falou rapidamente sobre o lance da anistia. E aí você disse que, cara, nunca vi um golpe de Estado que não tem derramamento de sangue, que não tem arma, que não tem não sei o quê. E parecia muito mais uma galera... que tava meio que uma turba que foi lá depredar ou fazer qualquer coisa, do que um golpe. Mas, e aí então eu vou te provocar. Cara, a gente viu antes do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, antes disso a gente viu uma mobilização forte da galera em frente aos quartéis, né? E não era segredo, na verdade estava em tudo quanto era lugar na mídia, era fácil de perceber isso daí. Sim. Cara, então esse sentimento ele estava crescendo, ele estava se tornando, ele estava ali fermentando e se tornando alguma coisa, né? Que culmina no 8 de janeiro. Não faltou sei lá, o líder falar assim, família, olha só, não faz isso não, cara, não entra nessa, vai geral pra casa, que não sei o quê. Por quê? Existe, inclusive, uma investigação da Polícia Federal que mostra que o Bolsonaro estaria envolvido numa minuta do golpe ou qualquer coisa assim. O que agrava toda essa situação. Então, por mais que você tá dizendo, pô, nunca vi golpe assim, e de fato, sim, também nunca vi golpe assim, mas isso não quer dizer que que não havia ali a intenção de dar um golpe. Concordo contigo que escrever com batom na estátua é diferente de pegar um fuzil e dar tiro na segurança lá, e que, portanto, não sei se merecia ficar de fato lá 14 anos preso, acho que se passaram aí, foram demais, mas é fácil de dizer que aquilo ali foi uma tentativa de golpe, não é? Concordo. Agora nós temos de interpretar a lei, Igor, na seguinte questão. Até onde intenção é ação. Aí é que está, acho que a grande dúvida, a grande questão. Vamos dizer que você queira ser um benfeitor, aí você fala, Romeu, tem essa instituição aqui lá em Minas, eu gosto muito dela, eu vou te dar aqui um cheque de 100 mil reais para você dar lá para a instituição. Você preenche o cheque aqui e fala, eu quero que você leve esse cheque aqui e que você dá. Eu quero muito ajudar essa instituição. Aí na hora que eu estou indo embora, você fala, Romeu,
mudei de ideia, não vou dar mais não. Aí Mas eu falei ao vivo que vou dar. Aí você liga para mim amanhã e fala, Romeu, você fala para a instituição aí para fazer uma estátua para mim de benfeitor, porque eu tive a intenção de dar o cheque. O que você acha disso? Uma loucura, né? Maluquice. Agora, se você quer fazer o mal e não faz o mal, você merece ser condenado. A estátua você não merece. O mal você merece? Hein? Calma aí. Ei. Tá. Mas assim, a intenção, aí eu não sei porque eu não sou aí é jurista. que tá a questão de intenção e ação, você tá entendendo? Tem muita coisa nossa que eu acho que fica só na intenção. Tem hora que alguém deve te fazer raiva, se você não fosse alguém civilizado, eu penso que o seu instinto te moveria a dar um soco, a dar um tapa, a dar um empurrão, ou às vezes até dar um tiro se você tivesse armado pela raiva que você sentiu. Mas você se contém, que você sabe que aquilo ali pode te trazer seríssimas consequências, concorda? O nosso instinto civilizatório. Então, alguém ter planejado algo, e acho que todos planejam a todo momento, com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, com o filho, com o pai, tem hora que as pessoas enchem a paciência da gente. Vamos ser claros aqui, não é? Mas em nome da boa convivência, em nome da civilidade, você se mantém tolerante.